Bom, antes de mais nada, ativa o sininho, dispara aí para os seus amigos virem conosco nesse processo de aprendizado, né, que eu sou apaixonado. Vamos lá, vamos falar sobre o cliente nos dias de hoje, o cliente que saiu de uma pandemia ainda mais difícil, ainda mais complexo, principalmente se a gente não souber decifrá-lo. Bom, antes de mais nada, eu queria colocar aqui para você que o cliente, ele é um ser absolutamente único. E quando a gente fala de cliente de uma maneira muito genérica, é porque a gente está se referindo como comunicação. Mas no dia a dia a gente tem que tratá-lo cada um à sua maneira, do seu jeito. Afinal, cada um tem as suas características, suas peculiaridades, suas exigências, mas de uma forma geral, a gente percebe que o cliente de hoje tem 4 grandes desafios, problemas que nós podemos ajudar a resolver, se a gente entender com clareza cada um desses 4. O primeiro deles, o cliente está absolutamente carente, carente de afeto, carente de atenção. E quando ele encontra uma empresa, um prestador de serviço, uma organização que dá atenção para ele, que dá carinho para ele, ele gama, ele não larga mais. E esse é o principal ponto, né? Num período onde as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, as pessoas estão cada vez mais aceleradas. Quando você encontra uma organização, uma empresa que te atende com toda a atenção do mundo, que quer de fato, de maneira genuína, entender qual é o seu problema, né, e se coloca à disposição para resolvê-lo, não tem para ninguém. Então, o primeiro ponto fundamental é entender que o cliente está carente. E o que você tem feito na sua jornada, o que você tem feito nos pontos de contato que você tem com o seu cliente para entregar mais afeto para ele. E quando eu digo afeto, não é necessariamente o afeto físico, o afeto de abraçá-lo, beijá-lo. Bom, isso pode até acontecer se o cliente te der a liberdade, né, e confiança para tal. Mas é fundamental você entregar afeto com um olhar, você entregar afeto com uma palavra, com um sorriso, você entregando afeto com atenção verdadeira, em se debruçar para resolver o problema dele. Isso é fundamental, né? Então, você pode usar vários canais, você pode entregar, por exemplo, né, a gente tem um cliente nosso, a Boali, né, que tem o melhor NPS de todo o iFood, né? Hoje o iFood é um canal muito importante para a rede de lojas da Boali. São mais de 85 restaurantes espalhados pelo Brasil afora, né? Um restaurante de comida saudável, um fast food de comida saudável. E sabe o que a gente implementou lá na Boali? Todos os pedidos do iFood, né, a embalagem, né, a sacola que é entregue para o cliente, tem uma mensagem de quem preparou aquele alimento. Uma mensagem positiva, de carinho, de energia positiva, de afeto. E, pasmem, mais de 200 clientes todos os dias repostam ou postam, né, fazem uma foto da embalagem com a frase, né, ou seja, como gratidão, como agradecimento, e ao mesmo tempo acabam divulgando a marca Boali, né, para muito mais gente. Enfim, então o cliente percebe quando tem um toque a mais de afeto, de atenção, e ele nos recompensa com isso, né, com a sua preferência e evidentemente também nos divulgando. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto fundamental, o cliente está cada vez mais ansioso. A pandemia veio só para acelerar mais isso. É um processo que já vinha ocorrendo, né? E o que é? Primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade. Ansiedade, né, é o fato da gente ficar vivendo sempre no futuro, de maneira acelerada. E o que causa a ansiedade? A ausência de uma clareza sobre o que vai acontecer no futuro. Então as pessoas vão ficando, né, inseguras, o que vai acontecer ali, depois, tal, e vão ficando cada vez mais aceleradas e muitas vezes não estão no momento presente, elas estão sempre no momento futuro. Qual que é o próximo? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois de amanhã? O que vai acontecer? Então essa aceleração, né, que é fruto
de um estilo de vida hoje contemporâneo, né, que muitas vezes foi acelerado pela internet, pelas redes sociais, pelo nosso estilo de vida, de misturar trabalho com vida pessoal o tempo todo, e isso foi acelerado na pandemia. Essa ansiedade, né, muitas vezes provoca uma série de atritos, né, com as empresas, né? Então a gente precisa estar preparado, né, para poder eliminar ou pelo menos reduzir esse grau de ansiedade, né, com o qual o cliente chega muitas vezes todos os dias, né, para ser atendido por nós. Então, um ponto fundamental é mostrar com clareza quais são as etapas do processo, como que é a jornada. Quando o cliente entende que a jornada é A, B, C e D, né, com clareza, você reduz naturalmente a ansiedade dele. Eu estava agora com o diretor de AI, de inteligência artificial do iFood, numa imersão nossa em Dubai, e ele estava contando, né, que uma das coisas que reduz muito a ansiedade de quem faz um pedido no iFood é o fato dele ter clareza das etapas, né? O seu pedido está sendo preparado agora, o seu pedido está saindo, foi liberado, o seu pedido saiu para entrega, né? E você ir pontuando, né, o tempo que cada etapa vai durar. Isso reduz a ansiedade de quem está esperando. Então, leve isso para a sua realidade, para a realidade do seu negócio. O que você pode fazer tornando mais claro para os seus clientes o step by step, o passo a passo da sua jornada para reduzir a ansiedade e reduzir, evidentemente, os atritos e o cliente ter uma melhor experiência com você. Então, já falei de 2 pontos aqui. Terceiro ponto fundamental: as pessoas, o cliente atual não tem tempo, ausência de tempo. Então, qual que é o grande desafio de toda e qualquer empresa? Reduzir o tempo de atendimento ao cliente, ou pelo menos dar a sensação de que ele, optando por você, ao invés do seu concorrente, ele vai ganhar mais tempo, ele vai economizar tempo. Eu não gosto da palavra economia de tempo, porque não dá para você guardar tempo hoje para usar amanhã, né? Mas assim, aquela sensação de ganho de tempo, né? Então é fundamental. Então, se você consegue de alguma maneira reduzir o prazo, ou reduzir o prazo de entrega, ou reduzir o período, o processo de atendimento do seu cliente, é bingo, é gol. Você ganha esse cliente, que é um cliente que tem essa ausência de tempo. E muitas vezes o cliente está disposto a pagar sim mais por algo que você entregue em menos tempo para ele, que você resolva o problema dele em menos tempo. Então esse é o terceiro ponto, que é a ausência de tempo. E a quarta característica do cliente, desse cliente complexo, cada vez mais exigente, é que o cliente está absolutamente inseguro. Os clientes estão inseguros. Por quê? Porque a gente vive em tempos absolutamente hostis, né? A gente tem medo da violência aqui do Brasil, a gente tem violência de ser passado para trás, tem tantos golpes aí pela internet, etc. Tal. Então o cliente está ressabiado, o cliente está inseguro. Então quanto mais segurança você transmitir para o cliente em cada etapa do processo, você ganha ainda mais a confiança do cliente, você reduz essa insegurança do cliente, esse medo do cliente, e o cliente vai optar por você. Então é fundamental entender esses 4 pontos e resolver esses 4 pontos. O cliente está carente, está ansioso, está com falta de tempo e está inseguro. O que você tem feito na prática para melhorar tudo isso e para melhorar a experiência do seu cliente? Pensa nisso, tá? Se fez sentido para você, bom, mais uma vez, curta aí, dispara para os seus amigos e lembrando, semana que vem a gente tem mais um encontro marcado. Um grande abraço, um beijo no coração.